Você tem que limitar os efeitos das armas que você usa a quem você vai combater. Se você lança uma bomba dessa, que abre no espaço, no ar, e pega indiscriminadamente quem vai se machucar, quem vai ser alvejado, você está violando um princípio. Então, essa munição não pode acontecer. Várias munições foram banidas ao longo da história. Quer ver um exemplo interessante? A munição, você não pode usar munição de vidro, de madeira, de plástico, você tem que usar munição metal, para que o raio-x possa pegar. Houve uma época que se tentou, para impedir que o médico de guerra, possa curar o militar que tomou o tiro, o combatente, né? Vamos botar uma munição que o raio-x não pegue. O que o direito internacional fez? Falou assim, olha só, irmão, isso aqui fere a humanidade. Porque o intuito da guerra não é você aniquilar o exército oponente. Isso é muito interessante. O intuito da guerra é você enfraquecer as forças armadas. E conquistar o objetivo. E o objetivo. Enfraquecendo. Se você enfraquece as forças armadas, você se torna mais forte, naturalmente o objetivo você consegue conquistar. Então, métodos de guerra que causam dano supérfluo ou sofrimento excessivo foram banidos. Então, essas armas que atiram com munição de plástico, de madeira, não pode. Houve uma época que se discutiu usar armas que cegariam o oponente, né? Nunca foi desenvolvido, mas assim, o direito se antecipou e falou assim, proibido usar arma cegante. Não é mira laser, é arma que lança um feixe no seu olho e vai cegar, porque é uma lesão que você vai sustentar o resto da vida e é irrecuperável, né? Então o direito humanitário diz, olha, mesmo o combatente, você tem que enfraquecê-lo, você não pode aniquilá-lo. O primeiro tratado que regulou isso foi 1800 e pouco, estavam usando munição autoexplosiva, pequenininha, contra pessoas, né? Começou a usar contra vagões de trem para impedir a logística, alguém teve a ideia, falou, vamos usar isso aqui para explodir uma pessoa. Dá um tiro e a munição explode dentro. Proibiu-se esse tipo de munição também. Agora, você veja, existem supostas contradições, que aparentemente são contradições. A polícia pode utilizar a munição ponta-oca, hollow point? Pode. As forças armadas em guerra podem utilizar? Não pode. Não pode. Não pode. Mas olha só, desculpa, cara. Esse não pode para quem aderiu. Não, essa não pode mesmo. Essas proibições que você está colocando não pode em hipótese alguma. Qual é, na prática, o Estado fala, soberania minha, eu não assinei, não respeito isso, aqui no meu país pode. O que vai ser feito, né? Vai passar pelo Comitê de Segurança ali na ONU? Aonde se discute isso? Muito interessante sua pergunta. O país tem a obrigação de filtrar todo o armamento que sua Força Armada usa. Lá no MRE, no Itamaraty, você tem lá uma divisão especializada, juntamente com o Ministério da Defesa, Brasil, quero comprar determinada munição para usar aqui dentro. O que esses profissionais vão fazer lá no MRE e no Ministério da Defesa? Vão verificar se esse armamento está alinhado com o direito internacional. Então, a munição ponta-oca já é considerado norma costumeira, não precisa nem assinar o tratado. Não pode usar na guerra. E aí, por que não pode usar na guerra? Por causa da lesão que ela vai causar no oponente durante a sua ação. Você sabe que a munição que a gente chama de jaquetada, aquela que tem a pontinha normal, ela, em tese, transfixa o corpo, né? Ela entra e sai, você vai ter uma lesão, você vai poder identificar onde ela está, e muitas vezes o indivíduo vai sobreviver, dependendo de onde atinge. A munição ponta-oca, ela cria dentro do corpo humano, existem vídeos no YouTube onde isso acontece, eles simulam com geleia, né? Com a densidade do corpo humano, cria no corpo humano uma área de alta pressão que praticamente implode o cara por dentro. Então isso foi considerado sofrimento supérfluo, dano desnecessário no oponente. Aí você pergunta, mas por que a polícia pode usar? A polícia pode usar em determinadas situações, porque no paradigma, ou seja, no marco legal de segurança pública, existem necessidades que não tem na guerra. Então você está com um refém, por exemplo, né? E você precisa ter a certeza de que o atirador está ali em condições de neutralizar o sequestrador, ele tem um tiro limpo para fazer, ele consegue abater ali o alvo que ele está, no caso o sequestrador. Se ele utiliza uma munição perfurante, ele muitas vezes vai ter o risco de aquilo ultrapassar, né, o sequestrador e pegar no refém. Então, há situações em que essa munição é permitida
por causa da preocupação com o refém. Na guerra, você não tem esse tipo de preocupação com o refém, né? Você tem, pelo contrário, se o inimigo captura um refém, ele está cometendo um crime de guerra. Você tem, inclusive, tirar o pé para poder evitar que o criminoso, o combatente, use como escudo humano, que é um crime de guerra. Então, essas aparentes contradições são muito interessantes, né? O direito de guerra, ele tem, né? Eu começo sempre as minhas aulas dizendo o seguinte, pessoal, vamos aqui a uma contradição em termos. Qual é o bem mais precioso para o indivíduo, né? Mais tutelado pelo direito? É a vida, né? Então, ele está no ápice da tutela do direito, né? A dignidade também está bem lá no alto, mas ela vem abaixo da vida, né? No direito humanitário, essa prioridade inverte. Veja só, você pode matar o indivíduo, mas você não pode torturá-lo, em hipótese alguma. Porque existem parâmetros que vão permitir que você, em situações de combate, possa matar o oponente. Mas você não pode torturar em nenhuma hipótese. Então, a princípio, você fala assim, mas isso é contraditório. Não, existe todo um arcabouço filosófico, moral por trás. E quando os crimes de guerra vêm à tona, o cara fala assim, esse negócio não funciona. Eu digo muito que é como a inteligência, né? Quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe. Quando as coisas vão mal, acham que não existe. Mas realmente, quando não existe, todos concordam que deveria existir. Então a gente estuda as violações, né? Mas quantos crimes de guerra, quantas ações deixaram de acontecer pelo respeito que as tropas têm a essas coisas? A guerra não mudou de natureza, né, Glauber? A guerra continua sendo visceral, brutal e violenta. O que muda é a maneira como ela é travada, né? Sim. Agora, se o país, tu falou que no Brasil tem um controle para respeitar, né, essas regras, mas aí o país simplesmente não respeitou. Que intervenção ele vai ter na prática, né? Porque assim, eu estou entendendo perfeitamente e é encantador tudo isso que está previsto. Mas na prática, você vai ter, por exemplo, na comunidade no Rio de Janeiro, o cara já está evoluindo para o uso de um drone. Sim. E ele não é reconhecido dentro dos parâmetros ali, ou porque um político não quer reconhecer, né? Aí o Estado não reconhece, ou porque ainda falta algum elemento mínimo e tal. Mas também, do contrário, se o político quiser falar, ó, mesmo não tendo esse elemento aqui, vou reconhecer como um grupo armado e vou atuar, é o caso de Equador, por exemplo. Né? E aí, quando tu pega lá no conflito com Hamas, o cara, ele desconsidera o que é crime de guerra, o que não é, e ele faz o que ele quiser. O Hamas foi lá, pegou os prisioneiros e atacou e agrediu, e é isso mesmo, ainda teve a comunidade internacional apoiando. Né? Você citou países como Espanha, Irlanda, né? E aí, como é que fica, né, a solução desse direito, né? Quem vai impor esse direito? Como é que isso funciona, né? Sim. Esse é muito interessante essa pergunta. Existem alguns, inclusive doutrinadores, né, que dizem que não existe um direito internacional, que não existe uma sanção, né? Não existe uma punição, né? O Estatuto de Roma não traz lá nenhuma punição prevista, né? Não tem ali o preceito primário, o preceito secundário, né? Como a gente tem no Código Penal. Você tem ali o tipo penal e a pena embaixo, né? Sim. E também não existe uma polícia do mundo. Quem é a polícia do mundo? Não existe uma polícia do mundo. Se você descumpre uma norma, uma lei aqui, a polícia vai te prender e vai te levar a julgamento, né? Se você descumpre uma lei internacional, o que vai acontecer com você? Haverá o entendimento de que você está descumprindo, e aí tem a chamada sanção pela vergonha, né? A comunidade internacional olha para você como alguém, um Estado que não está alinhado ao um eventual posicionamento majoritário dos outros países, mas em tese não vai haver consequências que não sejam decorrentes do seu nível de poder. O que está acontecendo lá em Israel? Um estrategista francês muito, muito importante, né? André Boffre, ele criou uma fórmula em que ele analisa, né, o tipo de estratégia que você pode usar. O país, o Estado, quando vai usar a força, num conflito, resolver uma controvérsia, ele tem basicamente duas opções, né? Ou ele entra
com o cacete, né? Ele entra para dar cacetada, que é a estratégia direta, ou ele entra com a estratégia indireta, que é você negociar, né? O Boff falou o seguinte: como é que o decisor vai saber quando usar uma e quando usar outra? Ele fez uma formulazinha, que a gente chama de fórmula, na verdade são variáveis ali que estão acontecendo. Ele diz o seguinte: olha, é a combinação de forças morais, forças econômicas, né, e fatores materiais. Então, quando ele vai analisar o chamada liberdade de ação do Estado, né, que é a componente K, eu tenho liberdade de ação para usar a estratégia direta, o quanto de apoio eu tenho para sentar o cacete versus o quanto de apoio eu acho que eu vou precisar para isso, e aí é melhor eu negociar primeiro, né? Esses fatores, o Boff diz o seguinte: olha, você tem ali a opinião pública internacional, a opinião interna sua e o que a sua própria população tem de mobilização para fazer isso. É claro que no início do conflito, quando Israel foi atacado, havia ali uma altíssima liberdade de ação para que as forças israelenses entrassem em conflitos, né? Porque ninguém discutiu ou se opôs ao direito de se defender. Israel, inclusive estados que hoje reconhecem, né, a existência do Estado palestino, também se manifestaram em relação ao direito de defesa. Mas a partir do momento que a escalada de violência começou e a proporcionalidade não justificou mais, o que aconteceu? A liberdade de ação dele começou a cair. Quer dizer, os outros estados, os outros países que estavam apoiando passam a dizer: olha, está demais. A proporcionalidade está muito elevada. O dano colateral, está morrendo muito civil, está na hora de negociar, está na hora de cessar fogo. A comunidade dele, né, a comunidade nacional, a opinião pública, como é que está posicionada? Certamente perdeu também apoio, né? Manifestações cada vez maiores dentro, né? E essa questão é muito levada pelo decisor. Na Guerra do Golfo, lá em 1990, os Estados Unidos faziam pesquisas de opinião interna e estabeleceram uma linha de corte para poder entrar na guerra, sabe? Eles definiram que, enquanto a opinião pública não tivesse 65% a favor, entre 65% e 70%, eles não iriam lançar o conflito armado porque perde a sustentação. Já, de certa forma, escaldados lá do Vietnã, né, que houve uma rejeição muito grande à questão do conflito, na extensão do conflito. Então, esse apoio internacional é muito importante. Israel tem um apoio, eu diria, incondicional da maior potência militar do mundo, né, que são os Estados Unidos, que já enviaram 3 porta-aviões, 2, um no início, depois mais 2, né, e estão dando backup para as ações. Embora haja o que a gente chama de ações sucessivas no plano estratégico. Então, você apoia uma estratégia direta, mas na diplomacia você continua negociando. Fala, vamos tentar um cessar-fogo. Ainda semana passada o presidente Biden trouxe isso à baila de novo. Estamos caminhando para um cessar-fogo, O secretário, o Blink, né? Ele vai lá, já foi lá várias vezes. Várias vezes. E assim, a pior situação em termos de escalada de violência é quando você deixa um decisor sem opções. Então, já se sabe que o Netanyahu vai ter sérias dificuldades, já tem sérias dificuldades de sustentação política, né? Quando ele terminar a guerra. Ele vai possivelmente, não vai ter muita dificuldade de assumir um novo cargo político, pelo desgaste que ele está sofrendo internamente, pelo que aconteceu. Então, é muito provável que no processo decisório dele esteja ali, olha só, eu tenho que terminar a guerra, recuperar todos esses reféns, porque qualquer outra linha de ação que eu adote, se eu entrar num cessar-fogo agora, os reféns ainda lá, que garantias eu vou ter de que esses reféns vão vir e que satisfação eu vou dar à população, né? Então, é como a questão do gato encurralado, né? Você coloca ele no canto, você vai atrás dele, ele está fugindo de você. Quando você encurrala ele no canto, ele vai atacar. Ele volta para cima de você. E em operação em área urbana, a gente ensina os soldados justamente isso. Você nunca começa o vasculhamento de uma casa de baixo para cima, se ela tiver mais de um pavimento. Você vai por cima e vai descendo, porque ele vai ter sempre possibilidade de escapatória. Se você vai por baixo e sobe, o cara intocado, ele se energiza e se lança contra você com irracionalidade, né? Então, isso,
politicamente, possivelmente, é o que está acontecendo no processo decisório dele. Eu preciso recuperar esses reféns, estou com apoio ainda, mas até quando esse apoio vai continuar, né? Ele já perdeu, a comunidade internacional já se posicionou que a proporcionalidade ali já extrapolou os limites do aceitável, né? Mas de fato é isso ou é uma questão política? É propaganda politizando demais? Olha, como analista de direito internacional e do ponto de vista jurídico, assim, doutrinário, eu digo para você que a proporcionalidade já não tem mais justificativa ali. A proporcionalidade é um princípio muito importante no direito humanitário. E quando a gente começa a conversar isso com o pessoal do direito, muitas vezes eles trazem para o campo do direito interno, né? O que é a proporcionalidade no direito interno? Lá na legítima defesa, né? Você tem lá a razoabilidade, proporcionalidade, é a ideia da paridade de armas, né? Então, se eu ataco você com determinado porcentagem de força, quanto de força, você não, se eu ameaço você com um soco, você não pode me descarregar 40 tiros, né? Isso rompe, de certa forma. Ah, mas era a única arma que você tinha. Ok, vamos discutir isso aí. Mas a gente está falando de paridade de armas. No direito humanitário, proporcionalidade não é isso. É a balança dano colateral que eu vou causar versus a vantagem militar que eu vou obter. Então a pergunta que você faz é a seguinte. Vai explodir uma escola para poder pegar um inimigo? Bingo. Tá. E você trouxe um exemplo típico, né? Escola e hospital, né? Que são enigmáticos no direito humanitário. Porque, primeiro, o status do médico na guerra, o médico tem que atender amigo e inimigo. É quase que uma coisa sagrada, né? O juramento que ele faz lá de atendimento, o médico, a gente até, do ponto de vista, ele até pode usar arma na guerra, né, para se defender. Mas o desejável é que ele use arma curta, só para defender ele e os pacientes, para não ser confundido com combatentes. Ele tem imunidade, né, médico. E escola, cara. Escola é uma coisa bizarra, né, de acontecer. Quando a gente vê os estudos do Comitê Internacional, né, é interessante que até as partes em conflito acordam entre si de poupar as escolas. Porque a escola, para a criança, é o único ambiente que ela pode ter um mínimo de segurança. Ela vai lá, tem as aulas dela, está num ambiente escolar, com paredezinhas coloridas e tal, tudo está o caos em volta e a escola está protegida. Quando você ataca uma escola, você, de certa forma, extrapola aquele limite de razoabilidade que eu tinha falado, né? Da guerra cruenta, né? Agora, e a contrapartida disso, né? Que o Hamas, conhecedor disso, ele vai lá e coloca um bunker, como é que chama tecnicamente? Uns túneis, né? Os túneis, né? Casa-matas, então, né? Ele monta uma estrutura já, sabendo que ele domina aquele ambiente ali, né? Urbano, terreno, né? E tal, aquele terreno. É um combate difícil para Israel. Sim. Então ele está ali com as lideranças ou com objetivo estratégico no subterrâneo de uma escola, no subterrâneo de um hospital. Isso. Né? Como que vai também balancear isso, né? Muito difícil. Quem é apoiador de Israel vai falar, porra, é isso mesmo, porque, porra, o cara colocou ali. Agora, para nós é difícil considerar, né, o fato de, pô, mas aí então morreram várias crianças. Exato. Né? Exato. Tem que chegar naquele objetivo de outra forma sem que seja um bombardeio, né? Exato. Essa é a ideia. E quando nessa fase que a guerra está lá, eu até comentei isso numa conversa que eu tive com o canal há algum tempo, a gente ia notar mais, nessas fases finais da guerra, notar menos bombardeios e mais tropas de infantaria no terreno, né? E é realmente o que está acontecendo. Só que eu tenho acompanhado ali alguns institutos que estão acompanhando a guerra de perto, a mobilização, porque o que acontece, Glauber? Nós não estamos falando de uma guerra apenas por uma questão territorial, né? Nós estamos falando de uma guerra num território em que há milênios está nos textos sagrados dos que professam as fés diversas ali. Então, um diz que a terra é sua, o outro diz que a terra é dele, um diz que daquela terra vão sair ali rios de leite e mel, né, que está nas escrituras. Então, assim, quando você sai do plano do razoável e entra nessa questão muitas vezes religiosa, os parâmetros começam a ficar muito diluídos, né?
e a racionalidade se esvai. Então, nessas horas é preciso se apegar a balizas morais.